Olá a todos e todas. Dar continuidade ao estudo da série Lohan, na verdade, definir alguns conceitos baseados na série Lohan. Então, suponha que z igual a z0 seja uma singularidade isolada de uma dada função f de z. f de z. Suponha isso, tá? Suponha também a série dessa função em torno de z igual a z0 seja dada a parte com expoentes negativos e a parte com expoentes positivos, como de praxe. Então está aqui a série completa. A parte de expoente positivo remete à série de Taylor, mas temos aqui a parte de expoente negativo, A menos K, Z menos Z0, mais somatório de K igual a zero, infinito, A de K, Z menos Z0 elevado a K. O mais diferente que a gente viu em relação ao que a gente já conhecia é essa parte com expoente negativo. Suponha que essa série seja válida nesse intervalo aqui, quer dizer, nesse intervalo não, desculpa, nesse disco. Nesse disco. Então essa série pode ser dividida em duas partes. A parte com potências negativas de z menos z0 e a parte com potências positivas de z menos z0. Essa parte aqui dos expoentes negativos, ela é muito importante dentro da análise do cálculo da variável complexa. A ela nós vamos chamar de parte principal. Parte principal. Né? Atribui vários nomes para a singularidade. Tá? Então a singularidade z igual a z0, a singularidade z igual a z0, ela pode receber diferentes nomes de acordo com a quantidade de termos da parte principal. Então vamos escrever aqui, ó, a quantidade de termos da parte principal, vou colocar assim PP, parte principal. Classifica a singularidade isolada, né? Z igual a zero. Então, primeiro, se a parte principal é
Ou seja, se não tem as expoentes negativas, a singularidade, então z igual a z0 é uma singularidade removível. Nesse caso, z igual a z0 é uma singularidade removível. A parte principal da série Lohan é igual a zero. Vamos pegar um exemplo aqui para a gente materializar isso que a gente está falando, né? Um exemplo. Vamos pegar a função f de z igual a seno de z sobre z. Certo? Aqui, z igual a zero é uma singularidade. Pois a função não é analítica às vizinhanças nesse ponto aqui, z igual a z0, né? Z igual a zero, né? Então vamos desenvolver essa Lohan para ela. Sabendo que o seno, ela, para qualquer valor do z, para, vamos escrever as séries do seno, z menos z ao cubo sobre 3 fatorial mais z à quinta 5 fatorial menos e aí vai, né? Então aqui teremos 1 sobre z que multiplica isso aqui. Opa, que multiplica isso aqui tudo, né? Então, como a cena é convergente aí, essas estelas podemos escrever ela assim. Então, a função, a série de Lohan nessa função, multiplicando termo a termo aqui por 1 sobre z, vai ser 1 menos z quadrado sobre 3 fatorial mais z à quarta sobre 5 fatorial menos e aí vai. Então, nós vemos que a série Lohan dessa função não tem parte principal. A parte principal é igual a zero. Nesse sentido, z igual a zero, nesse caso, é uma singularidade removível. Essa é a definição da singularidade removível. Existe uma singularidade na função, porém, quando você constrói essa Lohan, né, em torno dessa singularidade, que é z igual a zero, em torno dessa singularidade, nós temos que a parte principal é nula, não tem os coeficientes dos termos com potências negativas de z, né? Onde para construir a fila Lohan nós usamos a expansão de série de Taylor de z, de sin de z, em torno de z igual a zero, que converte para sin de z, para qualquer valor de z, e multiplicamos cada termo dela por 1 sobre z. Deu, então, essa série de Lohan que tem parte principal igual a zero. Portanto, z igual a zero é uma singularidade removível. O segundo tipo que a singularidade pode assumir é o seguinte. A singularidade tem polo de ordem n, tá? É um polo quando a série de Lohan da função tem parte principal, mas contém um número finito de termos. Parte principal contém um número finito de termos.
Neste caso, então Z igual a Z0 é um polo. Se o termo, né, o último coeficiente não zero for o elevado a menos n, o polo é de ordem n. Por exemplo, se o último termo, né, não zero, for o a menos 1, o último termo não nulo da série negativa for o a menos n, é um polo de ordem n. Se for aqui o a menos 1, vai ser um polo de ordem 1. Se for o a menos 2, vai ser um polo de ordem 2. O a menos 3, ordem 3. E assim sucessivamente. Tá? Nesse caso, o polo pode ser simples. Quando o polo for de ordem 1, ele é um polo simples. Tá? Então vamos ver alguns exemplos para materializar isso aí. Né? Vamos ver alguns exemplos para materializar isso aí, para a gente definir bem o que é uma coisa. Então, exemplo 1. Um exemplo 1, vamos analisar definir. Então vamos lá. Vamos pegar então essa função f de z igual a seno de z sobre z ao quadrado. Tá? Essa função, vamos analisar o polo, quer dizer, a singularidade é z igual a zero. Então, z igual a zero é singularidade. Vamos ver o que é essa singularidade dentro do que a gente tem até agora definido. Vamos considerar essa Loran dela. É fácil, mais uma vez, a gente sabe que o seno é tem desenvolvimento inteiro em torno do z igual a zero, dado por isso aqui, convergente, né? Então, a expansão em série Loran para essa função vai ser, multiplicando cada termo por 1 sobre z ao quadrado, vai ser 1 sobre z menos z sobre 3 fatorial mais z ao cubo sobre 5 fatorial, e aí vai. Então veja só que a parte principal tem apenas um termo e esse termo é 1 sobre z. Portanto, z igual a zero, neste caso, é um polo simples. É um polo porque teve parte principal finita, né? Uma parte principal diferente de zero, mas com finitos termos, né? Com finitos termos, só um termo. Então, neste caso, nós temos um polo simples. Né? Vamos analisar agora o exemplo 2. Exemplo 2. Primeira coisa para lembrar como construir essa função, vamos pensar na seguinte função. Vamos pensar na seguinte função. 1 sobre z menos 1 ao quadrado vezes z menos 3. Neste caso, o módulo de z menos 1
está variando nesse intervalo aqui, né? Ou seja, o módulo de z-1 é maior que 0 e menor que 2. Tá? Então, a tática que a gente mostrou na aula passada para construir a Lohan é sempre usar a série geométrica, né? Vamos lembrar aqui o desenvolvimento da série geométrica. 1 sobre 1 menos w é igual a 1 mais w ao quadrado, e aí vai, se o módulo de w for menor que 1, né? Então, neste caso aqui, vamos tentar colocar esse intervalo aqui para que fique algum módulo menor que 1. Então, dividindo todo o intervalo por 2, nós obtemos isso, não é verdade? Então, agora, aqui, o que nós vamos fazer? Então, nós vamos desenvolver a série em torno de 1, essa Lohan em torno de 1. Tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos deixar 1 sobre z menos 1 ao quadrado aqui. E vamos desenvolver esse 1 sobre z menos 3. Mas z menos 3 eu posso escrever de que forma, né? Posso escrever como z menos 1 menos 2. Certo? Se eu colocar o 2 em evidência, eu vou poder escrever... Vou colocar o menos 2 em evidência. Então, vou colocar ele lá para fora. Vamos poder escrever dessa forma aqui. 1 sobre 1 menos z menos 1 sobre 2. Eu coloquei o menos 2 em evidência. Então aqui ia ficar, se eu colocasse o 2, ficaria z menos 1 sobre 2 menos 1. Como colocou menos 2, inverte os termos aqui. Tá? Como o módulo de z menos 1 sobre 2 é menor que 1, eu posso escrever o que está dentro do colchete aqui, usando série geométrica. Então f de z vai ficar igual a menos 1 sobre 2z menos 1 ao quadrado, que multiplica, desenvolve na série geométrica, então vou ter 1 mais, veja aqui que é menos, né, que é muito bom, eu já posso colocar a série geométrica direto, z menos 1 sobre 2 mais z menos 1 ao quadrado sobre 2 ao quadrado, mais z menos 1 ao cubo sobre 2 ao cubo, mais, e aí vai, z menos 1 à quarta sobre 16, e assim sucessivamente. No caso, a f de z, quando eu multiplicar, aplicar distributivo aqui, vai ficar menos 1 sobre 2 z menos 1 ao quadrado, menos z menos... Opa! Posso cortar aquele z menos 1 com esse. Ficamos com menos 1 sobre 4 z menos 1 mais menos, né? Eu fiz o produto desse com esse. Vamos ficar com menos 1 oitavo. Desse com esse. Ficaremos com menos z menos 1 sobre 16. E aí vai, né? O próximo termo que seria z menos 1 à quarta sobre 16. Então vamos colocar aqui z menos 1 ao quadrado sobre 32. E aí vai, né? Então, veja que a parte principal tem infinitos termos, ela não é infinita. Então, essa singularidade ser igual a 1 polo, né? Mas um polo de ordem quanto? De ordem 2, porque a parte principal tem 2 termos. Então, z igual a 1 é polo de ordem 2. Agora eu passo como exercício para vocês descobrirem essa mesma função
Então, exercício. Então, como exercício. Então, exercício. Essa mesma função, que a gente percebe que ela tem duas singularidades, z igual a 1 e z igual a 3. Também é singularidade. Então, essa mesma função 1 sobre z menos 1 ao quadrado vezes z menos 3, construir aí nesse caso aqui vamos colocar z menos 3 menor que 2. Objetivo, construir essa Loran dessa função e descobrir a singularidade z igual a 3. É um polo? Se for um polo, de que ordem? Então, são dois exercícios. Primeiro, com o Loran, analisar a parte principal, se é finita, ou se é zero, ou se é diferente de zero, e descobrir se z igual a 3, essa singularidade é um polo. Um polo de que ordem esse polo? Complementando os três tipos os três nomes que a singularidade pode assumir. Terceiro meio, quando a gente fala que a singularidade é essencial. Então, nós temos já polo de ordem n, singularidade removível e, terceiro caso, uma singularidade essencial. Vou fazer em preto aqui para ficar no padrão que a gente fez os outros três. Singularidade essencial. Quando a singularidade é essencial, vamos ver a definição. Se a parte principal possui né, termos não nulos, aí a singularidade né? Então, se a singularidade é igual a célula Loran da função, a parte principal da célula Loran da função tem infinitos termos, ela é dita uma singularidade. Tá? Por exemplo, vou colocar um exemplo aqui, né? A função é elevado a 3 sobre z. Nós sabemos que z igual a 0 aí é uma singularidade. Como a exponencial, a série de termos, ela converge para qualquer valor que está do expoente, uma série Loran dela é você pegar a expansão inteira e usar, né? Então, podemos colocar 1 mais 3 sobre z mais 3 sobre z ao quadrado sobre 2 fatorial mais 3 sobre z ao cubo sobre 3 fatorial, e aí vai, né? Aí vai. Vamos ter 3 sobre z elevado a n sobre n fatorial mais, continua indo, então f de z vai ser igual a 1 mais 3 sobre z mais 9 sobre 2z ao quadrado mais 27 sobre 6z ao cubo, nós podemos escrever como 9 sobre
2z ao cubo, e aí vai. E nós vemos que a parte principal tem infinitos termos. Logo, z igual a zero, neste caso, é uma singularidade essencial. Então, já sabemos identificar quando a singularidade. Esse teorema que advém deste fato que tem a ver com o que a gente falou até agora. Então, vamos escrever o teorema aqui, enunciar uma função f, vou chamar de teorema 1 da aula de hoje, né? Uma função f que é analítica em algum disco. Módulo de z menos E0 menor que R tem um zero de ordem n em z igual a z0, né? E somente se f pode ser escrita como, principalmente se f pode ser escrita como f de z igual a z menos E0 elevado a n vezes uma φ de z, em que φ de z é analítica em z igual a z0 e φ de z0 é diferente de zero. Tá? Então, antes de demonstrar, vamos partir para a demonstração desse teorema. Tá? Mas antes de demonstrar, vamos lembrar um fato aqui. Z0 é zero, ou seja, é raiz, né, de f de z, se f de z0 for igual ao quê? A zero. Aí, vamos definir o seguinte. Dizemos que uma função analítica zero de ordem n
Z igual a Z0, e f de Z0 foi igual a 0, f' de Z0 foi igual a 0, f duas linhas de Z0 foi igual a 0, enfim, se for igual a 0, até enésima menos 1 é derivada, né? Certo? Mas a enésima derivada é diferente de zero, porque o zero é de ordem n. Isso é fácil de perceber. E essa expansão inteira da função, né? De ordem 1 é chamado de o zero também é muitas vezes chamado de multiplicidade, tá? Também pode receber uma multiplicidade. A ordem, o nome pode ser também, se encontrar na literatura, multiplicidade da raiz ou do zero da função, né? Multiplicidade. É outra denominação que é bastante adotada aí, tá? Precisamos essa definição para fazer provar apenas a parte, somente se, do teorema, tá? Então, nós sabemos que se F é analítica em Z0, ela pode ser expandida por série de Taylor. Por série de Taylor. Z0 convergente para esse número, para esse valor aí. Então vamos colocar aqui. F de V é série de Taylor. O quê? Notório K igual a zero a infinito de AK Z menos Z0 elevado a K. Essa série converge isso aqui. Quem são os AKs? Os AKs são, lembre-se da série de Taylor. Os AKs são dados por a K é uma derivada de um ponto sobre K fatorial, onde o K é 0, 1, 2 e aí vai, né? Porque se a função é analítica, ela tem um desenvolvimento inteiro dado por isso aí, né? Tá? Então, x é 0, x é 0, é 0 de ordem n de f de z, então a expansão em Taylor da função vai ficar igual ao quê? Lembra, se for 0 de ordem n, os AKs são iguais a 0 para K menor que n, certo? Porque os AKs são dados para derivada em Z0. E se Z0 é um 0 de ordem n, olha a definição logo aqui em cima, né? As derivadas até a ordem n-1 vão ser nulas. Então a expansão em Taylor vai ficar o quê? AK. Escrever aqui, né?
substituir em n, porque a gente sabe que até n menos 1 vai ser z menos e0 elevado a n, mais a n mais 1, z menos e0 elevado a n mais 1, mais a n mais 2, né? E aí, a n mais 2, z menos e0 elevado a n mais 2, e aí vai, né? Podemos colocar o z menos e0 elevado a n em evidência. Ficaremos com a0 mais a0 não, perdão, a n mais a n mais 1, z menos e0 mais a n mais 2, z menos e0 ao quadrado, mais e aí vai, tá? Pode ser visto como desenvolvimento em série de Taylor de uma função, né? Isso pode ser visto como desenvolvimento em série de uma função que, por ter desenvolvimento em série de Taylor, também é analítica em z igual a zero. Nós concluímos, né, que a f de z, se z igual a zero for realmente um polo de ordem n, ela pode ser escrita dessa forma aqui. Produto de z menos z elevado a n vezes uma função analítica. Z igual a z0. Tá, então mostramos fizemos a demonstração parcial do teorema, né? Vamos pegar um exemplo aqui, né? Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pegar a função f de z igual a z seno de z ao quadrado. Z igual a zero, nós vimos que para essa função aqui, z igual a zero é raiz, é um zero. Qual a ordem? Qual a multiplicidade dessa raiz? Vou pegar a série de Taylor dela, né? Z sem dizer ao quadrado, a série vai ficar 1 mais. Desculpa, 1 não, né? Z ao quadrado, né? Z, fazendo o desenvolvimento de série de Taylor de sem dizer, colocando z ao quadrado, vai ficar z a sexta sobre 3 fatorial mais z a décima sobre 5 fatorial, e aí vai, né? Perceba que podemos colocar z ao quadrado em evidência aqui, de forma que aqui fora fica z ao cubo vezes 1 menos z a quarta sobre 3 fatorial mais z a oitava sobre 5 fatorial, e aí vai. Perceba que aqui nós temos a função que faria o papel da nossa φ de z, né? O a0 dela é sempre, né, diferente de zero, ou seja, uma função que não é zero em z igual a zero, e concluímos que z igual a zero é raiz, ou é zero de ordem 3, ou multiplicidade de 3, porque z menos zero elevado ao cubo foi o que você conseguiu colocar em evidência aqui. Então, portanto, é um polo de ordem 3. Quer dizer, polo não, desculpa, é uma raiz de ordem 3, tá? Aí, esse problema então, o teorema 2 diz o seguinte,
uma função f analítica em uma região anelar ou um disco, né? 0 menor que módulo de z menos z0 menor que r, tem um polo de ordem n, em z igual a z0, se e somente se ela pode ser escrita nessa forma aqui. Uma φ de z sobre z menos z0 elevado a n, em que f de z é analítica em z0 e φ de z e a função φ em z0 é diferente de zero. Mais uma vez, nós vamos fazer uma prova, uma demonstração parcial. Só da parte somente se. Então, gente, se a função f é analítica numa região anelar, num disco, né? Então é um fato que ela tem série Loran. Então, a série Loran dela vai ser escrito como? E sabendo que o Z igual a Z é um polo de ordem N. Então a série Loran dela vai acabar onde? Em Z menos Z0 elevado a N. Então nós vamos ter vamos colocar aqui o A menos N, né? O A menos N. Aqui nós vamos ter o A menos N, né? Menos N mais 1. O A menos N mais 1. Vamos colocar logo assim para omitir os termos, né? Colocar logo assim, pontinho, 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 mais o A menos 2, Z menos Z0 elevado a 2, mais o A menos 1, Z menos Z0, mais o A0, mais o A1, Z menos Z0, e vai, mais o A2, Z menos Z0 elevado ao quadrado, e aí vai, né? Por que ela tem essa série Loran? Porque ela é analítica num disco com centro Z0. O centro do disco é Z0. Por que essa Loran é truncada aqui no Z menos Z elevado a N? Porque o polo é de ordem N, né? Então, vamos apenas colocar que é F de Z, né? F de Z é analítica da região anular. Vamos colocar Z menos Z0 a N em evidência. Colocando 1 sobre Z menos Z0 elevado a N em evidência, nós vamos obter o que? A menos N mais pontinho, 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 A menos 2 elevado a Z menos Z0 elevado a N menos 2 mais A menos 1 C menos Z0 elevado a N menos 1 mais A0 Z menos Z0 elevado a N, e aí vai, né? Se quisesse colocar um termo aqui, o A menos N mais 1 elevado a Z menos Z0, né? Pode colocar entre eles aqui, né? Bem, eu posso definir isso aqui tudo com uma φ de Z. Φ de Z. E ela tem uma série de... Isso aqui é uma série de Taylor da φ de Z. Então, se a φ de Z tem uma série de Taylor em torno de Z igual a Z0, é porque ela é analítica. Ela é analítica. Ela é analítica. Ela é analítica, né? A Z menos Z0 menor que R, né? Então, nós vamos ter que a φ de Z, que f de Z é φ de Z sobre Z menos Z0 elevado a N, né? E ainda, né? E ainda, fato interessante é o seguinte: φ de Z0 é igual a L a menos N, certo? Que
é diferente de zero, né? É diferente de zero. Porque se a função tem um polo de ordem n, então esse termo tem que existir. Tem que ser diferente de zero. Então a φ de zero é a menos n que é diferente de zero. Então a função f de fato pode ser escrita assim. Então o teorema está mostrado parcialmente aí, né? Bem, para finalizar, vamos colocar outro teorema, só enunciá-lo. Não vamos provar dessa vez, fazendo a consequência desse outro, né? Então, e as funções f e g são analíticas? Vou colocar assim g e h. Se as funções g e h são analíticas em z igual a z0 e h tem um zero de ordem n em z igual a z0, ou seja, se z igual a zero for raiz de multiplicidade n da função h e g de z0 for diferente de zero, então a função f de z igual a g de z sobre h de z tem um polo de ordem n em z igual a z0. A prova é trivial, decorre do que a gente viu agora, há pouco. Eu deixo para vocês fazerem como exercício. Tá certo? Como exemplo, vamos analisar essa função aqui, função racional aqui, 2z mais 5 sobre z menos 1, z mais 5, z menos 2 a quarta. Então essa função de baixo, como 1, menos 5 e 2. 0 em 1 é o 0,5, 0 em 5. Então vamos anotar aqui. O denominador aí tem, que está fazendo o papel da H, tem zeros em zeros de H. Vou chamar isso aqui de G, isso aqui de H, isso aqui tudo de H. Então H, Z0 igual a 1, ordem 1, Z0 igual a menos 5, ordem 1 também, né? E Z0 igual a 2, ordem 4. Então, f de z tem polos em z0 igual a 1, simples, z0 igual a menos 5, também é um polo simples, e o z0 igual a 2, o polo é de ordem 4, pelo teorema 3. Então, vocês pratiquem o que foi visto aqui nessa aula na lista. Espero ter sido bem claro e até a próxima.